Quem conhece o Pietro? O mais novo gatinho da casa. Eu falei pro Adilson que eu queria fazer algo... quero fazer algo em relação à apresentação do Pietro. Porque a apresentação de um filho, ela não pode ser um ritual. Eu não sei aqui quantos apresentaram seu filho diante de Deus. E não pode ser um ritual, né? Na Igreja Católica existe uma crença de que você precisa batizá-lo, porque senão ele morre pagão, não é isso? Quem veio da Igreja Católica, não é isso? E aí pagão tem uma consequência. E o entendimento que a Bíblia nos traz é que apresentar um filho diante de Deus é dizer, ele segue o Deus que eu sigo. Ele vai andar nos passos que eu sigo como pai, como mãe. Mas antes da gente fazer a apresentação do Pietro, eu queria que 2 casais, algo bem rápido, que estiveram aqui domingo para esperar o outside, viesse aqui. Rápido. Ainda não, vai ter, já já. Vamos, gente, 2 casais. Hã? Qualquer casal. 2 casais que estiveram aqui. Isso, pronto. Renato já vem no... Já chegou chegando, né? Nós fomos instruídos sobre algo... Nós fomos instruídos sobre algo domingo e muitos pais não estiveram aqui, não estavam aqui, porque os filhos não estão no outside, né? Mas eu digo que nós fomos instruídos porque o Espírito Santo trouxe um entendimento e nós fomos ensinados juntos sobre algo, sobre a nossa responsabilidade como pais. E eu queria que vocês, em 1 minuto e meio, falassem sobre aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre vocês, para eles. Não para a igreja, para eles. O Senhor, Ele tem planos, Ele tem alvos. E os filhos que nós recebemos são flechas para serem direcionadas para esse alvo. Ele tem planos, Ele tem a vontade dEle. Quando nós, como pais, somos submissos à vontade dEle, quando nós enviamos nossos filhos, por sermos cúmplices da vontade dEle, nós enviamos essa flecha para o lugar certo, porque nós respondemos pelo destino que nós construímos para os nossos filhos. Então só tem um jeito de nós sermos bons pais e destinarmos os nossos filhos para o lugar certo. É sendo submissos à vontade de Deus. É buscando sempre qual é a vontade dEle para nós e para os nossos filhos. Porque nós temos a responsabilidade de carregá-los em nossas aljavas, que é o nosso coração. E nós temos a responsabilidade de lançá-los na direção certa, que é a vontade de Deus. É difícil falar de filho, porque o que nós aprendemos naquele dia, além de você ter esse objetivo de lançá-lo o mais longe possível, você tem que guardar. Você não pode, usando o português claro, vacilar. Você não pode fazer vista grossa. Você não pode deixar terceirizar esse cuidado, porque os caminhos podem ser tomados errado. Você pode perder. E o inimigo, ele está esperto. E se você não tem os caminhos que você queira que ele siga definido, o inimigo tem. Definido o caminho que ele pode atingir, onde ele quer que ele seja lançado. Então, vigiai. É isso que ministrou no meu coração. Quando a gente fala de Jesus, primeiro livro que tem de Jesus que fala na Bíblia, fala sobre a genealogia de Jesus. Então, quando também a gente sempre cita no Antigo Testamento, sempre a gente fala, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Sempre quando a gente fala de filho, a gente fala de pais. Como que nossos filhos serão lembrados? Nossos filhos serão lembrados por quais pais? Como nós somos como representantes dos nossos filhos nos céus? Como que nós estamos representando, como nossos filhos estão nos vendo com relação ao pai? E como o pai está nos vendo com relação aos nossos filhos? Essa que tem que ser a nossa preocupação. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança que nós estamos deixando aqui gravada no céu e gravada na terra? Interessante que a gente falou sobre tudo isso no final de semana, né? O Outside foi pro acampamento. E, aliás, eu acho que no final seria legal... Cadê a Geisa? Acho que seria legal. Acho que só tá você e o Mamá, né? Mas falar algo para a igreja sobre o que aconteceu, né? Bem rapidinho também, mas vamos falar. Mas nós falamos sobre tudo isso e o Outside chegou, os meninos que vieram chegaram transformados. E nós tivemos um tempo muito intenso aqui como pais. E aí na terça-feira nós tivemos toda aquela tragédia em Suzano, né? E quando o Renato falava sobre se nós não temos um plano definido, Satanás tem, porque ninguém cria filho para ser para perturbação. Aliás, Deus não nos deu filhos para perturbação. Mas é nossa responsabilidade como pais ensiná-los ao Deus que deve servir. Nós devemos carregar essa responsabilidade e não terceirizar para a igreja, não terceirizar para o Kids, não terceirizar para ninguém. Porque é nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos e ensinar o caminho que eles devem andar. Porque ao tempo certo, eles vão fazer as escolhas deles. Miguel vai fazer, Pietro vai fazer. Cada um dos nossos filhos tem momentos de escolhas e decisões, não é assim? É assim ou não é? E na hora que tiver que decidir, eles vão saber quem é o Deus que eles servem. Porque vocês, como pais, instruíram eles no caminho que tem que andar. Então é responsabilidade de vocês ensinar. Não é da avó, não é dos avós, é de vocês a responsabilidade. E eu quero falar algo para você específico. É sua responsabilidade como pai instruir Miguel e Pietro e direcionar a Thalita. É sua responsabilidade. Eu acho que nós nunca fizemos uma apresentação com esse aspecto, mas veio algo no meu coração agora de manhã sobre isso. Porque este momento não é um momento simbólico. Isso é muito sério. Diante de Deus nós estamos dizendo: o meu filho, ele vai servir ao meu Deus. E a gente brinca, né, amor? O teu Deus não é o meu Deus, o meu Deus não é o seu Deus, porque Deus se manifesta a cada um de nós, mas eles vão seguir ao Deus que você manifestar sobre eles. E essa responsabilidade é sua. Nós como evangélicos, nós somos cristãos, pequeno Cristo, seguidores de Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado na igreja, na sinagoga, quando ele fez 8 anos. E a gente também tem esse costume. Então, eu queria deixar para vocês o seguinte, que nós vamos orar, nós vamos abençoar a vida deles. E principalmente você que é homem, que é sacerdote, mande uma mensagem para o Guilherme, pergunte para ele, tá tudo bem? Tá faltando fralda, tá faltando leite, tá faltando... Porque é muito bom a gente orar, botar as mãozinhas para cima, abençoar, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas na hora de perguntar se está faltando alguma coisa, se quer comer uma pizza comigo, no japonês, comida chinesa, no japonês, também, isso faz parte desse cuidado. Amém, gente? Nós vamos orar, nós vamos abençoar. E vocês como família, vocês, principalmente vocês que são mais velhos aí, vocês tenham esse cuidado, ok? Porque os dois aqui, tanto o Guilherme como a Thalita, eles são bem retraídos, mas eles são gente boas. São gente boas. Amém? Vamos orar? Levanta suas mãos, queridos. Pai, nós oramos agora, Pai, crendo que o Teu Espírito está aqui,
crendo, Pai, que Ele fala corações, fala vidas. Pai, o Seu amor lança fora todo medo. O Seu amor, Senhor, através do Seu Filho derramado ali na cruz, lança fora todo medo. Pai, nós sabemos que vivemos nos últimos tempos, um tempo onde a violência tem se aumentado, pai contra filho, filho contra pai. E nós sabemos que isso é bíblico. Nós sabemos que isso já está escrito. A palavra do Senhor diz que é necessário que o céu o retenha para que todas as coisas estejam prontas. Pai, nós oramos agora, Pai, como casa, como sacerdote nesse local, Pai, sobre a vida do Pietro. Declaramos todo o crescimento, Pai, sobre a sua vida mental, espiritual, físico, em nome de Jesus. Nós oramos, repreendemos toda a enfermidade, qualquer tentativa do inferno contra a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela sua vida, nós derramamos o óleo sobre a sua cabeça e declaramos, Senhor Jesus, que esse presente do Senhor sobre a vida do Guilherme e da Thalita também é um presente na nossa vida, Pai. E nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Pai, nós oramos pelo Guilherme agora, Pai, pela Thalita. Declaramos a bênção do Senhor, a sabedoria, a provisão do Senhor, os recursos do Senhor, a alegria, o renovo. Pai, a sabedoria para cuidar, Senhor Jesus, para instruir segundo a sua palavra, no caminho do Senhor. Instruir, Senhor Jesus. Nós declaramos que o Pietro é como flecha, Senhor Jesus, que será enviado, que será direcionado para um alvo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, Pai. Nós oramos também sobre o Miguel, em nome de Jesus, que ele possa ser coberto e guardado pelo Senhor, Pai. Declaramos o sangue do Senhor sobre a sua vida, Pai, o sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus aqui nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Todos já beberam água? Tudo certinho? Então amém, glória a Deus. Vem aqui. Hoje a Angélica vai ministrar para nós. Vocês é da família do Guilherme, né? Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, tá? Daqui a pouco. Amém. Acalmar, vamos acalmar. Ai, é tão mais fácil falar na casa de valentes, é tão mais fácil falar na rua para travesti do que falar aqui para vocês. Mas vamos lá. Missão dada é missão cumprida. Para quem está nos visitando, a gente está fazendo uma série de estudos sobre oração. E eu fiquei responsável pela aula 6. E o tema, o texto gerador dessa aula de hoje está em Lucas 5, versículo 15 e 16. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Em outra versão está escrito assim: ele, porém, se retirava para lugares desertos e ali orava. O livro de Lucas, ele tem inúmeras passagens que fala de Jesus se retirando para orar. E naquela época, os milagres de Jesus já estavam conhecidos por uma grande multidão. Então, era um povo que perecia muito. Era um povo que não tinha acesso à saúde, era um povo que não tinha acesso a nada, né? Era uma escassez absurda. E Jesus veio revestido do poder de Deus como servo para servir esse povo, como filho em forma de homem, e se deu a esse povo. E assim, o texto diz que ele
se retirava. Que ele, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo aquele que foi criado com as mãos perfeitas do Senhor, que não teve mão de homem na criação dele, se retirava para orar. E aí, quando eu estudei muito essa semana sobre os momentos de Jesus em oração, eu acredito, isso é o que eu vejo, tá? Que naqueles momentos que ele se retirava para falar face a face com o Pai, ali era um lugar de reconhecimento de quem Deus era sobre ele, porque sobre ele havia sido liberado todo o poder, todos os dons. Era um lugar de humilhação, era um lugar de intercessão. Eu vejo Jesus falando assim: Deus, ainda não leva a vida dele. Vamos tentar, vamos curar. Deixa eu curar, eu vou. Onde é para mim? É para ir para outra cidade? Eu vou. É para orar à noite? É para fazer andar sobre as águas? Deixa, só mais um pouquinho. Me permite isso. E eu vejo ele intercedendo por nós. A adoração. Eu imagino que ele ficava lá, chapado, olhando e falando: como você é bom, Pai. Pai, como você é incrível. Como você me usa. Como nós somos um. Ele ouvia as orientações do Pai. O Pai dizia: filho, é por aqui. Filho, faça assim. Filho, mais. Filho, ouse mais. E ele se entregava. Nós estudamos, quando a Geisa trouxe a aula, foi a terceira aula, ela falou sobre a presença, sobre a morada. E no Antigo Testamento fala sobre vários os lugares que foram usados, construções humanas. E Jesus, ele era o próprio tabernáculo de Deus para nós. Nós não precisávamos mais. Ele veio, a presença veio através da vida dele. E ainda assim, ele tinha como prioridade se retirar. E ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores que ele. Mas a gente se retira. Hoje eu não quero ver ninguém. Hoje eu vou consagrar o meu dia em adoração ao Senhor. Eu não sei. Eu não. Estou sendo sincera. Eu oro muito. Eu tenho orado muito. Muito, 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 muito. Até sexta-feira, a minha filha mais velha, Bianca, ela me ligou do trabalho: mãe, saiu um amigo meu daqui desacordado, sem pulso. Ele teve um AVC. Ela falou: mãe, ora por mim, ora por ele. Falei: filha, oremos juntas. E vamos orar. Ela: mãe, mas eu só tenho 15 minutos. Falei: então, 15 minutos intercedendo. E o Senhor decidiu que era melhor recolhê-lo e ele faleceu. Mas nós não deixamos de exercer a oração. E a vontade do Pai se cumpriu ali. E aí eu queria que a gente abrisse agora em Hebreus 5:7, que fala da prioridade de Jesus em oração. Antes disso, mamá, coloca para mim os números, o tanto de vezes que fala em Lucas sobre a oração de Jesus. As passagens, por favor. Acho que está no segundo ou terceiro slide. Essas são algumas vezes que aparece só no livro de Lucas, Jesus se retirando para orar. Lucas 5:16, aí depois vocês vão ler em casa com calma e meditar sobre isso. Lucas 6:12, Lucas 9:18, Lucas 9:28 e Lucas 11:1. Ele passava o dia operando milagre, falando de quem era Deus, ministrando, e aí ele falava: feito? Deu por hoje? Saía e cumpria o papel dele com o Pai. E aí, Hebreus 5:7 diz assim, nos dias da sua vida, nos dias em que ele esteve na terra como homem, com grande clamor e lágrimas. Lembra que eu disse que eu acredito que ele se humilhava? Eu acredito que ele chorava muito.
a gente sabe que Jesus ele tomou para si todas as nossas dores. Eu acredito que ele chorava muito aos pés de Deus. Pai, é muito sofrimento, me ajuda a mais um. Me ajuda a curar mais um. Jesus ofereceu orações e súplicas. Testifica muito o texto de Lucas 5. Aquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, e ele ainda assim demonstrava obediência e temor. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se fonte da nossa salvação para que todos que lhe obedecessem. Uma condicional aí, né? E aí eu queria trazer para vocês assim, Jesus passou um tempo aqui e ele foi crucificado. E às vezes a gente acha que porque a gente tem um pouquinho de poder, a gente não precisa se retirar. A gente não precisa relembrar de quem é da nossa vida e o que Deus faz através de nós. Às vezes porque eu sou professora, então eu fiz curso de oratória, então eu tenho uma facilidade em palestrar. Mas o que Deus faz comigo quando alguém fala, olha, você vai falar lá, é totalmente diferente. Porque o que você faz naturalmente, a sua profissão, a sua qualificação pessoal, se a gente estivesse aqui falando sobre neurociência, eu falaria 3 horas. Mas falar das coisas de Deus é muita responsabilidade. E o que eu peço ao Senhor, e o que eu acho que é eu tenho certeza que é o mais importante, é a permanência dele na minha vida. Eu posso ter tudo, mas se a presença dele se afastar de mim, nada do que eu tenho vale a pena. Então, por mais que... Ai, meu Deus, mas eu estou morrendo de sono. Eu fui na casa de um amigo no sábado à noite. Como que eu vou estar aqui às 9 para orar? É o que o Mauro disse na sexta, é pagar o preço. Jesus disse que eu faria coisas maiores que ele. Mas eu quero pagar o preço? Ele pagava o preço. Ele se retirava em oração. E a gente faz isso? E aí, com a nossa mente carnal e humana e corrompida, que hoje a Valentina me perguntou no carro, mãe, o que é mente corrompida? E aí, e eu acredito que lá também, até os mais próximos, até os discípulos, tinham alguns questionamentos. E para pensar se nós não teríamos também. Agora, de todo o coração, gente, sem falsa religiosidade e espiritualidade. Ele está se retirando para orar, mas tem um monte de gente com lepra. Ele está de brincadeira. Ele está perdendo tempo orando quando ele deveria curar. Quando ele deveria libertar os cativos. Tem um monte de viúva para ser alimentada e ele está lá de boa. Eu acho que o pessoal lá da época, enfim, devia pensar assim, o bicho está pegando e ele sai fora para orar. Tá de brincadeira, né? Está deixando tudo nas nossas costas. E aí, o único dia que ele fala assim para os discípulos, vocês fiquem aí e vigiem. Ele liberou sobre eles uma responsabilidade e saiu. O que aconteceu? Pipocaram na missão. A gente não faz isso? A gente não... Às vezes você vê assim, o Mauro está só orando, mas aquele menino caiu na casa de Valentes e o Mauro está orando. Vamos atrás, Mauro. Vamos orar. Vamos orar. Esse é o modelo estipulado pelo céu. A nossa mente corrompida faz o quê? Trabalhar, e a gente vem na casa de Deus, e a gente dá água do pastor, e a gente abraça um irmão ou outro, e a gente é um monte de crente bonitinho. Mas a gente segue esse modelo estipulado por Deus? Em oração, em obediência, em humilhação, em sacrifício? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar. E aí, gente, eu estudando, e estudei. Por que a gente não se retira? Hoje, nós vivemos num momento que a nossa mente está atordoada de barulho. Os nossos próprios barulhos. A gente chega em casa, se está silêncio, televisão.
Entra no carro, o som. Todo mundo de fone. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela não te olha. E você olha para ela e fala assim, ela já está processando o que ela vai falar em seguida. A gente perdeu a capacidade da escuta. E é por isso que a gente não tem um momento face a face com Deus. Porque ali, quando você para de falar, quando você para de ser bombardeado, a voz de dentro vem e fala. E aí ela coloca tanta podridão que você não quer. Você quer continuar vestindo a sua roupa de santidade. Eu trouxe para a gente 2 termos que a gente vai ver um pouquinho. São esses. O texto sumiu? São 2 palavras parecidas. A terminação ão significa estado. A terminação tude significa continuidade. Então, vamos lá. A solidão é o vazio interior. Mesmo cercado de multidões, você ainda se sente só. Sentir-se triste e infeliz. Sabe aquela pessoa que está numa festa, tá, tipo, chocando ovo? Tá em qualquer lugar, tá assim. Isolamento social com dor. Sentimento de falta de pertencimento ao mundo ou às pessoas. E isso está na igreja. Pastores são repletos de solidão. Solitude. O interior preenchido. Pode-se viver como um eremita no deserto e ainda assim você não se sente só. Ter o coração completo. Você decide o isolamento porque tem um propósito. Certeza de pertencer e de ser importante. Aí está a diferença. Por que a gente não tira os nossos tempos com Deus? Alguém pode dizer? Porque a gente é bombardeado e o nosso coração fica cheio de solidão, e aí a gente acha que não tem ninguém lá ouvindo. Eu estou falando para as paredes, eu estou indo na igreja, mas ninguém percebe o meu tanto de sofrimento, ninguém ouve as minhas mazelas. E quando você acaba exercendo a disciplina da solitude, existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que são muito comunicativas, que são muito falantes, que são muito para fora. Essa pessoa tem a tendência a ter sempre gente em volta de si. E tem as pessoas que são mais introvertidas, falam menos, são mais observadoras. Essas pessoas têm a tendência à solidão. E Jesus, ele é o nosso exemplo de solitude. Ele é o nosso exemplo de passar tempo com Deus. De estar lá no monte, glorificando e sabendo que Deus estava ali. E nós não fazemos isso. Às vezes a gente... eu vou assistir uma ministração, eu vou ouvir um louvor, e a gente não para ouvir. A gente quer ter os dons, a gente quer curar, a gente quer ver perna crescer, mas a gente não quer fazer por onde, a gente não quer parar, a gente não quer ouvir a voz do Senhor. E quando você muito fala, você pouco ouve. Tem estudos que falam que a nossa capacidade de falar são 7 horas diárias. A nossa capacidade de ouvir são 14 minutos diários. Onde que está o erro? A gente precisa pedir ao Senhor 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa pedir ao Senhor que nos encoraje a ter momentos de solitude. Tem um livro que se chama A Estratégia da Solitude. É um livro muito bom. E eu acho que todo cristão tem que ter na sua cabeceira, que todo mundo tem que ler esse livro, porque ele tem me ajudado. E quando veio esse tema da oração, de Jesus se retirando para orar, eu pesquisei muito nesse livro. Então, próximo, Mamá, por favor. O nosso exemplo de solitude era Jesus, eu já disse. E ele tinha o próprio equilíbrio dentro dele. Ele passava o dia cercado de pessoas, cheio da autoridade de Deus para ministrar cura, libertação e salvação, cumprindo a profecia de Isaías, que sobre ele iria curar, ele iria libertar, ele iria
fazer tudo que ele fez e tudo que ele ainda faz. E depois disso, ele passava os tempos retirado em oração, buscando a reorientação com a própria fonte da vida, que está em João 17, de 20 a 23. Vamos ler junto? Porque esse texto a gente já estudou. Como liderança, 17, do 20 ao 23. E rogo, mas a palavra rogar é pedir, é suplicar. Mas esse eu rogo, eu acho que é um grito, sabe, se rasgar, não somente por eles, mas também por aqueles que virão, a crer em mim pela palavra dele, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ele era um com Deus, e ele ainda tinha a humildade e o reconhecimento de que sem oração seria tudo em vão. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. O que ele veio fazer? Nos juntar. Mas ele orava para isso. E a gente quer que a pessoa volte para a igreja e não faz nada. A fim de que o mundo reconheça de que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Jesus era o cara, ele é o cara. Às vezes eu estava falando com uma amiga minha essa semana. Às vezes eu sinto uma invejinha dos discípulos. Você já pensou, você lá vendo, ouvir da boca dele, a boca dele se abrir? Geisa, fala sério. E os caras ainda dormiram, negaram. Mas enfim, né? Enfim. E a prova de que Jesus tinha uma vida de oração e que o modelo estipulado no céu estava sobre a vida dele foi que nos últimos momentos, na cruz, ele foi negado, ele foi cuspido, ele teve uma lança atravessada no corpo dele. Ele foi tido como falso profeta. E na cruz ele faz 3 orações. E essa é para a gente se envergonhar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando alguém te ofende, o que você faz? Você pede para Deus perdoar ele? Você quer que o fogo consumidor venha, um raio, né? E ele disse o que para Deus? Pai, perdoa. E eu achei muito interessante isso. A única oração que ele não diz Pai foi Deus meu, porque me desamparaste. Porque ele era, naquele momento, humano. E aí eu acho que ele falou, Deus, tá pesado. E aí eu acredito que Deus, ele olhou para cima e ele viu Deus e aí ele falou, tá bom, Pai, toma em suas mãos o meu espírito. E se cumpriu. E o modelo ficou. E ele fez o que ele tinha para fazer. E o que a gente vai fazer a partir de hoje? Sabendo disso. Sabendo de tudo isso. Que viver momentos de solitude, o isolamento com propósito, falar menos e ouvir mais, quando você acaba tendo a disciplina da solitude, as suas palavras não são mais palavras vazias. Elas são palavras cheias de quem Deus é em você. Você vai falar a coisa certa na hora certa. Eu falo que a Cris, ela tem um silêncio abençoador. Às vezes eu mando uma mensagem para a Cris enfurecida, ela some. Aí quando eu me acalmo, quando tudo está certinho, ela... Ai, oi, Gé. Porque se ela vem com uma palavra vazia, ela vai alimentar aquele gigante que está dentro de mim. Então, quando a gente segue essa disciplina da solitude, a gente sabe falar na hora certa. A gente vai buscar Deus. A minha irmã está com dor, a minha irmã está doente. Eu preciso orar, me ensina a orar. Jesus sentava aos pés de Deus e dizia, me ensina. Ele foi modelo. Os discípulos tanto viram ele subir que uma hora falaram,
nos ensina como devemos orar. Porque ele falava de oração? Também. Mas ele era o exemplo de se retirar. E que os nossos filhos, já que a gente falou tanto de filho hoje, e que a gente vê uma semana trágica, eu como professora e trabalhando em escola pública, o Zé é professor e ele trata de adolescentes, ele leciona para adolescentes, e a gente sabe como os nossos jovens estão confusos, essa é a palavra, confusos e vazios. Então, a gente se posicionou essa semana. A gente só colocou mãozinha lá no grupo da casa. Quem orou pela mãe do assassino? Pelas mães do assassino? Inclusive uma mãe dependente química. Quem orou por ela? Quem intercedeu por aquela mulher? Quem intercedeu para que o amor do Senhor tocasse aquela mulher e que a desgraça que aconteceu na vida do filho dela fizesse ela como uma mola propulsora? Subir e reconhecer Deus. Quem orou pela família do outro assassino? Nós somos cristãos? Nós seguimos o modelo correto? A gente é carne, a gente se enfurece. Quem orou pela vida dos policiais que presenciaram tudo aquilo? Fica para a gente pensar. Que a gente possa seguir o nosso modelo que vem do céu. Que a gente possa seguir o modelo estipulado por Jesus. Se eu digo que eu sou cristã, eu tenho que ser, no mínimo, parecida com Ele. E buscar todos os dias ser uma pessoa melhor. Ser fiel ao que Ele nos pediu e ao que Ele nos deixou. Amém? É isso, rápido e curto. A gente está falando de oração, antes de apresentar os visitantes. E a gente tem muita coisa para orar. Eu sei que cada um tem sua vida particular, no seu dia a dia, mas a igreja tem muitos ministérios. Para quem não sabe, hoje nós estamos tendo cursos de casar, tem Casados para Sempre, né? O curso da minha vida foi uma bênção. Olha minha mão, ó, de lavar louça. Eu aprendi a lavar louça. Não, mas foi bênção. Eu comecei a lavar. Eu vou explicar rapidinho, tá, disso. Eu lavava a louça. Aí reclamava que tinha que enxugar. Aí eu falei, caramba, tem que lavar a louça e enxugar. Depois reclamava para guardar. Não é brincadeira não, viu? Aí tem que ter o domínio próprio. Eu comecei a ler Gálatas. Mansidão. Mas ministério que cuida de casais, porque sabe que o diabo quer ver o seu casamento destruído. Então, vem para roubar, matar e destruir. Então, são ministérios que cuidam de casais, que não é fácil. Tem ministério que é luminar, que cuida das famílias daqueles que estão lá na casa de valentes se tratando de drogas e a família também está totalmente destruída. Então tem um ministério somente para isso também. Tem o ministério Outsides, que é adolescentes e jovens. O Kids, que é as crianças. Né? Tem o Raça, que é o projeto de evangelismo aqui na casa. Maturos, que é os homens. As Belas são as mulheres. Então, gente, é muito ministério para a gente estar orando. Para a gente estar guardando. Discernimento espiritual. Então, estejam orando pela Casa dos Valentes, que é a nossa casa de recuperação, que bateu o recorde. Hoje nós estamos com 33 alunos lá. Nunca na história dessa igreja. E todos os dias tem ligação. Mauro, estou precisando de uma vaga. Mauro, tem um vizinho meu que... E aí eu, às vezes, não conto nem para Deus, né? Eu já mando direto, aí chega lá... Pois é, que tá lá, não tem como tirar mesmo. Mas sabe, as coisas acontecendo, o espiritualmente falando é muito pesado. Porque ultimamente a maioria dos alunos que estão chegando lá vem direto da Cracolândia. Então e aí chega lá, junta com o pessoal em tratamento. Então,
muita oração. É pedir para Deus mesmo estar nos ajudando naquele lugar. Já tem equipes também que vai de segunda-feira lá, dar uma palavra de Deus, está orando com os meninos, vai de terça, vai de quarta. Então, gente, é muita oração. Essa ferramenta não pode faltar, tem que orar mesmo. Amém? Vocês comprometem? Está orando? Então tá bom. Deus abençoe vocês, viu, gente? Uma semana abençoada para todos. Domingo, ô Adilson, domingo quem vai para casa da sogra tem que levar uma Coca-Cola, um sorvetinho, não esquece. Não vai com a mão vazia não, viu, Gilmar? Deus abençoe vocês. A Geisa quer falar. Eu não posso perder o costume, eu gosto de falar. Ô, amor, já que falaram do Outside, né? E hoje a Camila e o Dani não puderam estar, nem o Fá e a Kelly, né? Eu falo. O maior orgulho de falar. A Leandra, né? Isso, bom. Pediram para falar sobre o acampamento e ontem eles tiveram um encontro aqui e fazia muito tempo que eu não via no encontro do Outside, né? É verdade. De sábado eu não venho mais, né? Outro nível. Foi bom que acabou. Falei, gente, beijo, tchau, Daniel. Falei, pode ficar aí até os pais chegarem, limpar, organizar. Brincadeira. Mas eu fui embora mesmo, verdade. Acabou, eu fui. Mas aí ontem eles tiveram um tempo e eu cheguei mais tarde. E tinha muito adolescente aqui ontem. Eu acho que tinha uns 30. Sem contar com a gente, de verdade. Tinha a visitante que eles trouxeram. E aí ontem eles fizeram um tempo de testemunhos sobre o acampamento. E todo mundo falou, por isso que ontem acabou tarde, tá bom, pais? Nos perdoem, mas todos eles falaram, todos. E conforme... Pode pôr lá, amor. Conforme eles foram falando, o Fá foi anotando algumas palavras que eles falaram. E aí, todos começaram assim. Eu não estava com vontade de ir no acampamento. Todos. Todos. Acho que um ou outro que falou, eu estava animado. Eu estava sem vontade. Eu fui porque minha mãe me obrigou, falou que já tinha pago. Eu fui. Foi assim. E aí e eles começaram a contar. Eles tinham que responder 3 perguntas. Como eles estavam antes do acampamento, como foi o acampamento e como foi a semana depois do acampamento. E foi um tempo muito, muito da hora. Porque se tem uma coisa que eu amo em relação a essa idade, que todas as vezes que eu sei que, tipo, de alguma forma Deus está me desligando, eu falo, Deus, eu vou sentir muita falta, porque eles são sinceros, na real. Tipo, eu caí mesmo, e ele fala que ele caiu, viu? Não tem muito, você sabe que um ou outro que é mais... que gosta de dar uma enrolada, mas a gente sabe que tá enrolando. Mas a maioria fala na cara de pau. E ontem eles estavam e começaram a contar, tipo, tudo de verdade. Não vou contar, gente, fiquem em paz. Morre no Outside. Mas, assim, eles são muito sinceros. Então, se eles não gostam mesmo. Então, quando eles não estavam afim de ir pro acampamento, eles não estavam afim. Eles não ficaram preocupados se a gente ia, como que a gente ia se sentir. Foi. Teve um que falou assim, que na sexta-feira ele ia dizer assim, olha, eu não vou e vou pegar meu dinheiro de volta. Eu falei, então, se você falasse, eu ia falar assim, eu não vou te devolver seu dinheiro. Mas eles começaram a falar sobre como foi o processo do acampamento. E olha, isso tudo aqui não foram palavras nossas, foram deles. Livramento de vida e decisão pela vida. Creio que é o começo da mudança na minha família. Hoje eu tenho mais relação com Deus. Senti que sou amada por Deus. Orei pela minha família. Posicionamento, pois eu não orava há muito tempo. Senti fortemente a presença de Deus. Não sou perfeito, mas estou mais forte espiritualmente. Consegui resistir às tentações. Falei de Deus para as pessoas da minha escola. Qual é o caminho certo? Jesus é muito bom. Quem sou eu para Deus falar comigo? Hoje sinto que sou importante para Deus. Nesse acampamento eu me entreguei para Deus. Meus pensamentos foram transformados. Neguei as tentações da semana.
Eles tiveram tentação, gente. Passei a entender que precisamos reconhecer e agradecer. Rompimentos de barreira, posicionamento diferente. Hoje eu oro pela transformação da minha família. Recebi o amor de Deus, decisão e fortalecimento. As pessoas viram sorriso no meu rosto. Transformação espiritual. Antes do acampamento eu vivia um desespero, uma sensação de ser inútil. Posicionamento em ser terra fértil, decidi ser terra fértil. Entendi o caminho da verdade e da vida. Eu terminei meu namoro que não era cristão, pois percebi que a aliança não era com Deus, mas com o diabo. Acabou? Isso foram uma parte dos testemunhos de cada um. Teve uma menina que sofreu um acidente na quarta-feira. Ela foi atropelada. Foi atropelada. E ela tem 13 anos, né? E ela falou assim... E ela veio ontem, viu? Atropelada, pé engessado. Ela fez com dor, porque ela estava com dor. Primeiro ela mandou mensagem, não vou, porque está doendo muito. A gente vai orar por ela, ok? Daqui a pouco a mãe ligou, olha, estamos indo, mas está muito trânsito. Nós vamos chegar atrasado, mas a gente vai. E realmente, ela chegaram aqui, era 7 e pouco. E ela deu o testemunho dela. E ela falou assim, sabe, a gente precisa entender, 13 anos, que quando a gente assume um compromisso com Deus, vem muitos desafios. Mas a gente não pode desistir daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ela falou isso. Então, assim, foi um tempo ontem que eu falei que eu não sei como vocês enxergariam se vocês escutassem o que foi falado. Mas a impressão, a vontade que eu tinha que cada um que terminava era ir lá e dar uma... Sabe, vovó? Quando vê assim, filhinho, eu te peguei no colo. Como você tá bonitinho. Eu tô me sentindo a velha, tô nesse pique. Porque eles falavam, a minha vontade era de abraçar, apertar. Tinha uns que começavam a falar, porque eu cheguei em casa e minha semana foi horrorosa. Teve uns que falaram assim, minha semana foi horrível. Tem um que falou uma coisa assim, que saiu tão natural que todo mundo olhou, opa, ai, desculpa, gente, minha semana foi um cocôzinho, desculpa a palavra, gente. Aí a gente começou a rir, e depois começou a se abrir, começou a chorar. E aí a gente começou a chorar junto. E aí falou, mas eu não desisti, porque eu sei que aquilo que Deus tem pra mim... Então, assim, foi um tempo extraordinário. Não deixem de investir no filho de vocês. Insistam para ele estar de domingo de manhã. Eles podem estar com sono. Manda empurrado. Eu estou obrigando. Tem que obrigar sim. Vou falar mais uma vez. Quem tem 14, 13, 15, 16, até 17, não sabe direito o que é da vida não, filho. Você enfia, que daqui a pouco ele toma gosto. Não tem problema. Mas... traz tô com sono. Põe a roupa nele. Eu faço aqui com meu filho. Meu filho tem 6. Mas eu faço assim, acordo, eu mesmo ponho a roupa nele, não tem problema, tem 16, põe a roupa nele e traz ele arrastado. Aqui ele acorda. Mas não deixem eles em casa. Insista. E ontem a gente recebeu um testemunho de que eu fiquei bravo com o pai. Fiquei bravo com o pai. Porque o menino falou assim, que chegou da escola e foi ler a Bíblia. E sabe o que o pai falou? Nossa, tá lendo a Bíblia. Meu Deus, o mundo vai acabar. Cara, se eu pegasse aquele pai ontem, ele ia ver como que a Geisa põe os adolescentes no tronco. Aí ele falou que ia desistir, aí ele só não desistiu porque ele lembrou que tem um outro site. Exato. Obrigado, Leandra. E nós oramos com ele e nós falamos para ele assim, não desista. Teve isso porque o pai estava aqui domingo, viu? Hashtag fica a dica. Teve que falou assim que durante a semana uma menina... Ele falou assim que a menina era muito linda. A gente riu muito, né? Eu posso falar, quem tá aqui. Não foi Jona. Ele falou assim que a menina era muito linda, muito linda, muito linda. Ele falou assim, mano, ela era muito linda. A gente não se aguentou. E aí, ela pediu pra ficar comigo. E aí, o que você fez? Ele, faltei na escola. Não voltei pra escola ainda, ele falou. José, a gente falou de José pra ele. Falei assim, José olhou a mulher de Potifar e falou, deixa eu sair correndo, senão o negócio aqui não vai dar certo. Vocês entendem como eles são sinceros? E parece uma coisa besta, mas foi uma escolha. E a gente trabalhou sobre escolha. Então,
Orem pelos seus filhos, incentivem eles a ler. Teve um que realmente faltou na escola porque disse que ouviu que Deus queria falar com ele. Passou a tarde inteira com Deus. E a gente começou a ouvir, e a gente depois no grupo da liderança, ai, eu não acredito. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Mas foi só uma semana que já passou do acampamento. E nós temos o quê? Um sério problema de viver de momentos. Então, agora, a nossa responsabilidade é de vocês, como pai, é não deixar com que isso se apague. Insista no seu filho. Se você vê que ele está ramelando, fale, saiba cobrar sem impor. Mas fala, filho, e aí? Ore com ele. Esteja junto com ele. Impulsione ele para participar, para estar juntos. Nós, como liderança, temos orado por eles o tempo inteiro. E não só por eles, mas por vocês, pais, também. Porque a gente entende a responsabilidade que vocês têm e a influência que vocês têm sobre eles. E foi um tempo assim, extraordinário. E ontem tinha alguns visitantes que eles trouxeram. E a gente estava muito preocupado, porque só foi um tempo de testemunho, assim. Só um tempo de testemunho. E a hora foi avançando, e o Daniel falou assim, e agora? O Daniel, eu não vou fazer louvor agora. E aí o Daniel falou assim, então a gente vai orar. E foi oração. Não tinha música. E só tinham eles. Eu falei, não foram nós que... O Daniel só falou assim, olha, eu quero que você se levante e você ore para que o amor de Deus venha e se manifeste. E eles começaram a orar um pelos outros. E os visitantes foram tocados de uma forma, assim, sobrenatural. E quando acabou, eu pude conversar com alguns. E eu falei assim, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que hoje foi extenso e tal. Eu amei esse lugar. Nossa, uma menina chorava. E ela falou assim... Tipo assim, da onde que saiu isso aqui? E foram eles que deram os testemunhos, não foi a gente que foi falando, sabe? Cada um dentro da sua forma de falar. Falei que a Ana Beatriz, mano, acabou com a gente. Todo mundo, as meninas mais velhas todas sentadas aqui, ó. E a Ana Beatriz é a mascote agora do Outside, né? E ela começou a contar, as meninas todas assim, oh, meu Deus, que fofinha, sabe? Assim, ó, os meninos rindo da cara delas, porque elas estavam todas assim, oh... Então, assim, cada um com seu jeito de ser, e todos eles foram tocados. Uns falaram que chegou em casa, pegou o celular e apagou todas as músicas seculares do celular. E ninguém falou assim, não é mais para você ouvir música do mundo, viu? Cada um teve o seu tipo de posicionamento com Deus, assim. Então, foi um tempo muito bom. E agora a nossa responsabilidade é manter isso. É isso, gente. Boa semana. Não esquece de levar sua... Ah, disso que eu ia falar, desculpa. Amém? Lá vai demorar. Tá bom. Amém, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Eu sei que pessoas precisam ir embora, tem compromisso. Foi muito bom essa manhã. Passou rapidinho, ó. Terminamos 15 para meio-dia. Amém? Hoje não, só semana que vem, mano. Calma aí. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar para finalizar esse tempo aqui? Ih. As pessoas estão pedindo para eu falar. São 3 recados. Eu não vou ministrar, não. Primeiro, nós fizemos um pedido na quarta-feira. Cadê a Fran? Não sei se foi quarta ou foi quinta, nós pedimos doações para o pessoal que sofreu com as enchentes, né? Que teve no final de semana. E eu não vi doação aí. Então, por favor, traga. A gente precisa de tudo, né? Roupa, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, alimento. Então, traga. Tá bom? Traga, porque mesmo que a gente ainda não mandou, traz na terça, para a gente poder fazer a arrecadação. E a Fran vai fazer o contato com o pessoal, porque muitos conhecidos dela estão naquela região da Vila Prudente e Ipiranga que perderam tudo. Tá? Segunda coisa, semana que vem nós vamos fazer a ceia. Porque no último final de semana, o pessoal vai estar no Metanoia. Aliás, quem está com a camiseta do Metanoia? Fica de pé. Já perguntaram por que o pessoal vai estar já já. Perguntaram por que nós estamos com a camiseta do Metanoia.
Porque nós participamos do Metanoia e hoje é o dia de falar sobre sermos radicais por Jesus, sobre uma decisão que nós fizemos. E não se trata de ser cristão ou não cristão. Se trata de uma forma de você viver ser cristão, né? Então, nós que estamos com a camiseta do Metanoia, tem outros também por aí, participamos do Metanoia e dia 29, 30 e 31 vai uma turma daqui também para participar. E eu falei que eu estou ansiosa para vê-los voltando. Porque quem vai? Pode sentar. Quem vai para o Metanoia? Vocês estão ansiosos? Estão preocupados? O Edgar vai, ele é bebê. Estão ansiosos? Estão preocupados? Não fiquem. Não fiquem. Vão e se joguem. Só isso. Se entreguem. Só isso. Tá bom? Então, como vai estar o pessoal fora no dia 31, que é o último domingo, nós vamos fazer a ceia semana que vem. Tá bom? E dia 6 de abril nós vamos fazer bazar. Então, se você tem as coisas na sua casa, faz um cata. Vocês estão visitando, também pode fazer um cata em casa, viu? Coisa boa. Tudo que você compraria, roupa limpa, passadinha, não pode ser calça rasgada, não pode. Tênis furado, sapato descolado, não. Tá bom? Roupa suja, pior. Você lava, traz cheirosinha, com cheiro de comfort, tá bom? Bem cheirosa, bem... Downy também. E vai ter coisas novas. Nós ganhamos um lote de roupas novas, boas. Nós vamos ter roupas novas, tá bom? Ora, aí tem um cliente nosso que tem umas coisas para doar, mas a gente não... Vem segunda, já tem 1 ano. Vem semana que vem. Nós vamos orar para liberar. Porque são calças jeans, são peças novas, tá? Porque a gente precisa de recurso, tá bom? E, Cris, você quer falar do mercado? Não, eu não sei que dia que é. O que vai acontecer dia 3 de abril, Cris? Isso. Nós fazemos a arrecadação de alimentos 2 vezes por ano. Nós participamos de uma arrecadação que é a nível nacional, que é coordenada pelo Grupo GPA, né, que é do Grupo Pão de Açúcar, e nós participamos e fazemos a arrecadação. Com essa arrecadação, nós mantemos a Casa dos Valentes praticamente primeiro semestre e depois segundo semestre. Tá? Feijão. Isso, e nós recebemos um convite para participar de uma arrecadação específica no Extra, em uma das lojas do Extra que nós fazemos, para que de 2 em 2 meses nós façamos a arrecadação. Para a Casa dos Valentes, nós temos suprimento, mas nós temos um projeto aí para Itaquá, para distribuir cestas básicas, para alcançar, porque tem comunidades carentes ali em volta, uma área de ocupação, e que precisam. E não adianta a gente chamar eles para o culto e durante a semana eles não ter o que comer. Né? Então, eles vão participar do culto, as crianças vão ter atividades, nós estamos aí com uma série de projetos para poder implantar, mas não adianta querer ensinar sobre Jesus e mandar eles para casa de barriga vazia. Esse não foi o exemplo de Jesus, né? Nem ele fez isso, porque ele chamava para orar, ele chamava para ensinar, mas na hora que as pessoas estavam com fome, se não tinha comida, ele fez aparecer comida. Certo? Então, Deus tem nos dado os recursos, só que assim, ele abre a porta, mas quem tem que entrar por ela somos nós, tá bom? Então, se você ainda não faz parte do pessoal que trabalha no mercado, fale com a Fran. Tá bom? Você sábado durante o dia inteiro, mas aí você pode dividir por períodos, inclusive vocês, viu? Pode participar, tá? Bonitos, assim, viçosos, como dizia minha avó, é ótimo. Todo mundo gosta de gente falante, não é, Estela? É, gente falante, todo mundo participa. Não é bom, mãe? Não é bom, tia Dina? É uma experiência grátis. A senhora já foi, dona Lenira? Então. A senhora não vai estar? Ah, vai para casa do filho. Só passei essa dona Lenira. Mas tá bom, no próximo a senhora vai, tá bom? Fechado assim? Então tá bom. Quer que eu fale mais alguma coisa, gente? Quanto que tá o quilo de feijão? Não, que 7, filho. Tá mais caro.
Tá quase R$10 já. No Calvo. 11? Então, eles gastam 4 quilos por dia lá na Casa dos Valentes. E 10 de arroz. São 33, né? Homens. Por enquanto, né, Mauro? 33 homens. Por enquanto, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar porque temos muita coisa que fazer, muita coisa que orar, muita coisa que funcionar. E esse dia do mercado é sempre bênção. A gente faz vários mercados. Entendeu? Então, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Angélica, por tudo que recebemos essa manhã, pela sua casa. Nós oramos, abençoamos a sua vida, a vida do Luciano, da Valentina, Pai. Que a bênção do Senhor continue nessa casa de forma transbordante, Pai. Pai, nós oramos por cada família, cada visitante que veio aqui. Pai, que essa semana, Pai, que eles possam ser guardados, protegidos pelo Senhor, que o Teu Espírito esteja com ele, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da vida deles, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Nós agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, por cada semente, Senhor, entregue aqui no altar, que haja multiplicação. Pai, aqueles que necessitam de emprego, nós te louvamos que alguns já estão trabalhando como resposta de oração. Alguns já estão trabalhando, já estão funcionando, já estão exercendo a sua profissão, Pai, mas alguns ainda estão procurando. E nós clamamos também por eles, Pai, que as janelas, as portas se abram e eles consigam uma colocação no mercado de trabalho, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Dê um abraço no seu irmão, Deus abençoe.